glória a Deus. Como dizia o nosso amado irmão Paulo, graça e paz da parte do nosso bom Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo sobreabunde em todos os nossos corações e que a paz sobreabunde nas nossas mentes para que possamos usufruir da salvação que há em Cristo Jesus. Mas antes de nós falarmos ou expressarmos aquilo que Deus preparou para nós nesta noite, aqui é noite, lá é tarde, através do fuso horário, mas vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jeová, nosso Deus, nosso amado Criador, e ao nosso Senhor Redentor, Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz para a nossa salvação. Pai, queima os nossos lábios, assim como queimaste os lábios de Isaías, Pai, com a brasa viva do santuário celestial, para que ao falar possamos falar para a honra e glória do teu nome, pois nós somos pó e cinza, carecemos da tua maravilhosa graça. Restaure-nos, Pai, para a honra e glória do teu nome. Derrama sobre nós a virtude e o poder do Espírito Santo, assim como o Senhor prometeste em Atos capítulo 1, versos 8. Recebereis a virtude e o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Pai, o seu nome seja glorificado. O Senhor nos chama para sermos suas testemunhas. Testemunha da sua maravilhosa graça transformadora. Então fale conosco para que falemos aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Na graça e nos méritos do Senhor Jesus. Guarde-nos do mal e não nos deixe cair em tentação. Abra a nossa mente para ouvirmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O nosso texto de hoje é um texto já conhecido, que nós vamos fazer a abertura. Está em 1 de Timóteo, capítulo 4, versos 1. É simplesmente um versículo extraordinário, que todos nós já ouvimos várias vezes a falar deste mesmo texto. Muito simples. 1 de Timóteo. Timóteo foi um irmão nosso e também jovem, como hoje nós somos jovens também, seguidor de Cristo, que era amigo e discípulo do nosso amado irmão apóstolo Paulo. E esta carta, quem Paulo escreve dirigindo, ele escreveu diretamente para o nosso irmão Timóteo, que na época era um jovem, não somente jovem, era um jovem dedicado, era um jovem que consagrou a juventude para a obra do Senhor. É alguém que decidiu dizendo: Senhor, entrego nas tuas mãos a minha vida ao teu serviço. Eu quero ser teu servo. Então, Paulo aí escreve o seguinte para Timóteo. Nós somos os Timóteo de hoje. Ele diz o seguinte: o Espírito expressamente diz, capítulo 4, versos 1 de 1 de Timóteo, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Dependentemente das traduções, mas o foco é: o Espírito diz, escrevia Paulo, que nos últimos dias apostatarão alguns na fé, alguns da fé. Ele não está a dizer que são pessoas do outro lado, não. Apostasia, quem apostata é só aquele que está dentro, não que está fora. Porque apostatar significa abjorrar, ou trair, ou negar alguma coisa que uma vez aceitou, mas agora nega. Então, ele está a falar que o Espírito diz para ele, e no momento que ele estava a escrever, estava a dizer, estava inspirado neste momento pelo Espírito Santo, estava a inspirar ele a escrever, que meu sobrinho, meu filho na fé, meu filho Timóteo, guarda isso, que nos últimos dias, apostatarão alguns da fé. Como é que eles vão apostatar? Eles vão dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas
de demônio. Acho que parece, talvez, não estamos a entender o foco desta mensagem. Vamos entrar dentro do próprio testemunho, ou vamos entrar dentro do contexto do texto do que nós estamos a falar. Ele está a referir que nós, ele está a falar, ele escreveu diretamente para cristãos. Nós somos os cristãos. E especificamente, dentro do cristianismo, tem várias denominações religiosas. E dentro destas denominações religiosas, nós somos adventista do sétimo dia. Então, ele está dirigido diretamente para os adventistas do sétimo dia. Ele está a dizer que nos últimos dias, nós estamos a viver os últimos dias. Por isso que o lema, ou o tema da vigília é eventos finais. Quais coisas que estão a acontecer? Ou quais as coisas que irão acontecer e já estão a acontecer nos últimos dias? O Espírito expressamente diz, quando ele escreveu, expressamente quer dizer que algo urgente. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônio. Salmos, quando lemos Salmos capítulo 66, versos 18, nós encontramos ele dizendo: se eu desviar os meus ouvidos de ouvir a lei do Senhor, até a minha oração torna-se abominável. Não importa o que eu vou fazer. Então vamos lá descrever. Eu lembro-me ainda como se fosse hoje. Quando nós falamos do espiritismo moderno, não podemos falar simplesmente do espírito moderno sem falarmos do espiritismo antigo. O espiritismo antigo, como é que nós falamos do espiritismo? A palavra espírito ou espiritismo deriva-se da palavra invisível, algo invisível, aquilo que não se vê, aquilo que os olhos físicos não podem ver. Antes de nós contarmos a história do espiritismo, mas eu vou contextualizar não de coisas que eu li, mas de coisas que eu vivenciei pela graça de Deus. Deus permitiu com que eu vivenciasse aquela experiência espiritual para que testemunhasse da graça. Como é que o outro lado trabalha? Eles não brincam, o outro lado não brincam de ser satanistas, eles não brincam de ser espíritas. Eles trabalham para a honra e glória do reino das trevas. É nesse sentido. O espiritismo antigo começou sempre. Nós não podemos falar da antiguidade sem falarmos do povo que vivia na Mesopotâmia. Mesopotâmia. Não podemos esquecer, sem falarmos deste povo, o povo nômada, que vivia próximo do rio, que vivia próximo das águas, ou próximo do local onde havia água, onde eles podiam cultivar, e era um povo nômade. Não podemos falar do espiritismo antigo. A Bíblia também menciona, lá está a história no Gênesis. Nós podemos encontrar experiências do povo que vivia antes, isto é no Gênesis. É só nos lembrarmos que havia dois povos. Um povo que seguia os princípios de Deus, que vivia nas montanhas, que eram os descendentes de Sete, e outros que eram descendentes de Caim, os filhos de Enoque. Não Enoque, estamos a falar de Enoque, filho de Caim, o descendente de Caim. Aquele a quem Caim edificou uma cidade e deu para o seu filho. Então, aqueles viviam na cidade. E os filhos de Deus, mesmo também a Bíblia menciona, ok? A Bíblia menciona no capítulo 6 de Gênesis que os filhos de Deus, ok? Os filhos de Deus desceram, quando viram as filhas dos homens, eram mais formosas, eles desceram e apostataram. Nós podemos e vamos encontrar também o espiritismo dentro desse contexto. Mas nós estamos a falar que aqueles homens eram anjos. Existem vários teólogos e historiadores não cristãos que confirmam que aqueles não eram anjos, mas sim homens que viviam nas montanhas, que eram seguidores de Deus, aqueles que eram chamados filhos de Deus. Então, é nesse sentido, quando nós falamos, e nesta época, o povo que vivia na Mesopotâmia, que depois passou, é só ler a história
de Gênesis, onde Abraão foi chamado a terra de Urs, e outros também onde Jó também vivia, são essas terras, essas pessoas que viviam naqueles lados, os primeiros homens. Então, são eles que começaram com o espiritismo. Mas como? Por causa das epidemias, por causa dos problemas que eles enfrentavam, eles procuravam solução. E essa solução eles podiam encontrar acima de tudo. A solução deve encontrar acima das capacidades humanas. Porque as tempestades, as pestes, aquilo que invadia a doença, a morte, eles procuravam solução. E a única forma deles encontrarem a solução é adorar deuses, é fazer imagens, fazerem tudo para agradar os seus deuses. É agradando os seus deuses, de acordo com as suas crenças, porque aquele povo era um povo panteísta, que acreditava em vários deuses. Nós podemos encontrar isso na Bíblia e nas histórias também universal. Na história universal, nós vamos encontrar esse tipo de povo. E eles acreditavam nos poderes divinos para a solução dos seus problemas. E porque também, mesmo quando nós buscamos a história da ciência antiga e a religião antiga, elas andavam de mãos dadas. Enquanto o médico curava, enquanto o médico fazia as coisas da medicina, ali o sacerdote orava, clamava a Deus para que o poder de Deus e o que o médico está a fazer surgisse efeito para a salvação e para a cura do doente. É assim funcionava o espiritismo antigo. E nós não podemos falar do espiritismo moderno sem primeiro mencionar a época revolucionária. Quando nós falamos da época revolucionária, até os satanistas reconhecem isso. Acreditar ou não, eu respeito todas as pessoas que não acreditam, que não aceitam, mas a data de 1800, a data de 1880, a data de 1840 e alguma coisa, 40, 41, 42 e 43, até, começando mesmo na data de 1930 até 1944. É só para dizer que esta data não é simplesmente para os cristãos naquela época, é também para o mundo satanista, para os satanistas também. É só para fazer lembrar, talvez você já ouviu falar de Levi, ok? Um judeu satanista da nova era. É considerado como um dos satanistas da nova era. E para você saber com quem estou a falar, talvez você já ouviu falar de Baphomet. Baphomet, o bode, ok? Aquele homem bode. Aquele homem bode é retirado no santuário. Aquele homem bode é retirado, se você ler. Levi era um dos satanistas. Nós também estudamos as matérias dele. E o Alberto Pike também, um dos maiores satanistas daquela época. Vocês já ouviram falar de Alberto Pike? É um dos patriarcas da maçonaria. E ele que escreveu a Bíblia da maçonaria. Observa que todos eles também surgiram nesta data. Quando falamos na Revolução Científica também, é nessa época onde também sai Charles Darwin, filho, dando sequência daquilo que o pai dele já... É só lembrar que Darwin, ele era um cientista, mas antes era um teólogo. Ele não era um ateu. Ele simplesmente vendeu a sua alma ao Satanás em troca de alguma coisa, vê a história no mundo real. E é nessa época também onde Deus chama, por outro lado, pessoas para cumprir a missão que ele preparou para o seu povo e preparar para o seu povo para as últimas horas da terra. Nessa época ele chama alguém, nega, chama a segunda pessoa, nega, e chama alguém. É só para dizer que esta história, até os satanistas, eu lá aprendi, era chamada a velha do homem da cruz, ou a senhora do homem da cruz. Só para dizer que estamos a falar de uma escritora norte-americana a quem Deus usou. Não julgue antes
sem primeiro ler os livros que ela escreveu mais de 5.000 páginas, e ela é chamada de Ellen G. Woodward. E na época dela, ela descreve até, em vários livros, ela descreve a cena que ela teve com uma família chamada família Fox. Não sei se já ouviram falar dos canais Foxes, ok? Foxes. Esses canais televisivos, de filmes, e até também de crianças. Você observa só que muitas cenas e muitas delas apresentam a origem do espiritismo moderno, com a família Fox. Ok? Estamos a falar da família Fox. E quando estamos a falar da família Fox, estamos a falar das três irmãs. E das três irmãs, é só lembrar que Ellen White também descreve isso. Ela fala das batidas, ok? Das batidas nas paredes. Então, essa família Fox, Satanás aparece para elas e essas irmãs, numa casa assombrada, não era uma casa assombrada, os demônios apareceram para se comunicar com elas, para que eles se tornassem canais, mediums. É lá onde surgiu a história do espiritismo moderno. Mas não podemos falar simplesmente do espiritismo moderno sem agora entrarmos na essência dele. Atualmente existe uma religião chamada espírita, ok? Uma denominação chamada espírita. No Brasil, acho que é muito conhecido, os espíritas, ok? Mas existem outros, por trás disto, tem mais outros subgrupos que muitos deles não são conhecidos, mas eles agem nos batidores. Então, são esses que nós vamos falar um pouquinho. E a Bíblia diz que, sabendo, Paulo ali descreve em 1 de Timóteo capítulo 4, versos 1, ele não fala para os que estão fora. Ele não fala para aqueles que estão dentro, ele fala diretamente para os que ainda não estavam lá. Ele disse, vão apostatar. Eles posso falar neste momento, eles são cristãos, da religião cristã, e pode ser da denominação religiosa chamada Adventista do Sétimo Dia. Ele está dizendo assim, vão apostatar, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a irmã Maísa pode testemunhar, porque eu creio que já recebeu várias mensagens de irmãos que também são adventistas, mas criaram outros movimentos, e eles criaram esses movimentos não com o intuito de glorificar o nome de Deus, de exaltar o nome de Deus, de testemunhar da verdade, mas com o intuito de combater a mensagem angélica, a mensagem dos três anjos, e combater contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas são todos eles da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só para dizer isso. Então, ele está a dizer que apostatarão muitos da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. O espiritismo moderno está dentro desse. Agora vamos entrar dentro do foco. Mesmo o Apocalipse, capítulo 16, versos 13 e 14, diz-nos que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta saíram três espíritos imundos, semelhante a arás, que vão ao mundo inteiro e congregar até dominar. Só para dizer que eu lembro ainda como se fosse hoje, em uma das reuniões internacional em que eu presenciei o sacerdote ou o palestrante muito importante que lá estava, ele falava de coisa muito importante para eles. E isso é o quê? A batalha entre o bem e o mal é a nossa mente. E naquela época, é só lembrar que eu vivia na dimensão espiritual e a dimensão física. Nós não vamos poder entender. Para aquele que nunca viveu, nunca presenciou isso, ele nunca vai entender. A dimensão espiritual e a dimensão física são duas dimensões diferentes, em que Deus fechou os nossos olhos para não contemplar. É só lembrar que, lembrem-se da experiência de Eliseu com seu servo.
quando eles estavam rodeados pelos soldados, mas o servo de Eliseu estava tão preocupado, sem saber, estava tremoso, porque o exército inimigo estava cheio, estava ao redor, estavam a chegar para matar o povo de Israel. Mas o profeta Eliseu, como tinha visão espiritual, Deus tinha aberto a visão dele para contemplar o espiritual. Ele disse: Pai, ele não está conseguindo ver o que eu posso ver, porque o Senhor abriu meus olhos e eu consigo ver o que é espiritual, mas ele não consegue ver. Abra os olhos dele para que ele contemple o espiritual. E quando Deus abriu o olho do servo de Eliseu, o que aconteceu? Ele conseguiu contemplar o exército, conseguiu contemplar o espiritual, os anjos espirituais, os seres espirituais que eram mais, o exército era maior, o exército dos anjos espirituais era maior do que o exército que o cercava, que é o exército do inimigo. Só assim que ele ficou em paz. Então, só para dizer que, no outro lado, eu vivia na dimensão física e na dimensão espiritual. Como que eu vivia dessa forma? Desde pequeno, eu fui dedicado. Antes mesmo de eu nascer, eu fui dedicado para a obra diabólica, ok? Para trabalhar como um satanista, não somente um satanista, mas como alguém, ok? Que levaria avante aquilo que é do satanista, que é o espiritual, à mente das pessoas. É só lembrar que na época ainda não existia tecnologia como hoje existe. Então, nós éramos obrigados a usar as nossas táticas que nós, conforme nós aprendíamos, e ensinar as pessoas a aceitarem, a receber os espíritos imundos nas suas casas, nas suas cabeças, nas suas mentes, de forma estratégica. Hoje, as pessoas já não precisam fazer isso porque a partir do seu próprio telefone, a partir do seu próprio computador, a partir das coisas mais próximas de ti, o espiritismo, a televisão, o espiritismo pode estar na tua casa e você ser escravo do espiritismo moderno. É só para dizer que eu vivia assim na dimensão espiritual e eu conseguia ver aquilo que é espiritual. E nesta reunião onde estava a falar, ele dizia o seguinte: a nossa luta, o nosso problema não é contra os mortos, mas é contra os vivos. A nossa maior preocupação não é contra os mortos. Os mortos vivos, quando eles estavam a falar dos mortos vivos, é só lembrar que os mortos vivos, eles chamam dos mortos vivos aquelas pessoas que vivem, mas não têm Cristo. Lembrar da experiência de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz o seguinte: Deus dizia para Adão e Eva: no dia que comeres, certamente no dia que tu comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E no dia em que eles comeram, a palavra cumpriu-se: certamente morrerás. E eles morreram espiritualmente. Eles morreram a morte eterna. Por isso que a glória de Deus se retirou deles. E o que aconteceu? O processo da morte começou naquele momento em que a glória de Deus se retirou e eles tornaram-se mortos espiritualmente. A morte eterna e a morte espiritual. E eles passaram a viver a morte, passaram a ser vivos fisicamente pela graça e misericórdia de Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Eles passam a viver de forma física, mas morto espiritualmente. E a sobrevivência espiritual dele é com comunhão com Deus. É aceitar o sacrifício de Jesus Cristo que representava aquele animal. Então eles passaram a ser mortos espiritualmente, mas vivos fisicamente, também com o processo da morte
começou naquele exato momento em que o corpo observa só que quando eles pecam, todo o universo, todo o mundo, todo ele transformou-se. Eles viram a transformação, eles viram a consequência do ato, que a partir daquele momento a morte entrou. Então, eles, quando os satanistas falam, eu que estava lá também naquele lado, quando eu ouvi eles a falar dos mortos-vivos, eles estão a falar aquelas pessoas que não têm em Cristo. Não importa qual é a denominação religiosa em que você pertence. Não importa se você frequenta a igreja, não importa se você lê a Bíblia. Mas se você não está conectado de forma espiritual, conectado com Jesus Cristo como teu amigo pessoal e teu salvador pessoal, teu senhor da tua vida, então esta pessoa é cadáver. E os vivos, eles consideravam as pessoas vivas, até agora eles consideram os vivos, são aqueles que têm Jesus no coração, que têm Jesus como Senhor da vida dele, que têm Jesus como Salvador pessoal deles. Então é isso que eles estão a falar dos vivos. A nossa maior preocupação não é contra os vivos, não é contra os mortos, mas sim contra os vivos. E os vivos estão em vários lugares. É só lembrar que Jesus disse: eu tenho as minhas ovelhas e também tenho outras ovelhas noutros apriscos. Então, essa reunião, o que é que eles falavam? A nossa batalha é procurar dominar o mundo, dominar a mente das pessoas e principalmente aqueles que acreditam, não somente acreditam, mas vivem com Cristo. A vida deles está dedicada a Cristo. Então, a nossa maior preocupação é contra eles. E o Espiritismo entra nesse sentido como? Quando eu me lembro, quando estávamos a estudar o livro, ou as experiências de Aleister Crowley. Aleister Crowley é o pai do satanismo moderno, em que ele deu a revelação daquilo que devia acontecer, as revoluções que deviam acontecer neste mundo. Mas o nosso foco não é somente nisso. A nossa realidade é que muitos de nós, hoje, como adventista do sétimo dia, e não somente adventista do sétimo dia, mas todos aqueles que são cristãos verdadeiros, independentemente das suas denominações, dos seus locais, aqueles que se dedicam a Deus, hoje estão a ouvir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Nesta reunião, eu vi com meus olhos, contemplei, ouvi com meus ouvidos, ele a dizer e a ordenar para os líderes religiosos, especificamente, esta missão é para os nossos aliados, para aqueles que nós trabalhamos, para aqueles a quem nós enviamos, a quem nós damos poder para que eles operem milagres em qualquer lugar da terra. O Espiritismo não é só simplesmente acreditar ou fazer surgir alguém da morte. Não. O Espiritismo está também na tecnologia. Eu aprendi lá que eles levaram isso na tecnologia, na ciência, misturando o espiritual e o físico para desviar a atenção das pessoas daquilo que é a essência do cristianismo, que é a essência da nossa vida cristã, que é estarmos conectados com Deus, destruir o nosso lobo frontal. Será de que lado você está? O espiritismo não é isso simplesmente. Eu me lembro ainda como se fosse hoje, na fazenda da minha avó, enquanto os servos, estamos a falar, escravos que trabalhavam na fazenda do meu avô, eram chamados de maiombolas. Maiombolas são pessoas, ok? Maiombola para nós aqui é que pode ser chamado de almas do outro mundo. Almas de outro mundo. Como é que são almas do outro mundo? Eu acho que também lá no Brasil tem um termo para aquelas pessoas que já morreram, mas eles ainda podem aparecer para falar com as pessoas vivas. Eles têm um termo, nós aqui chamamos de almas do outro mundo, ou Mayombola na nossa língua materna, Mayombola na nossa língua nacional, Mayombola. Mas quais são essas pessoas? O que acontece? Para manter, existem três a divindade ou a trindade satânica. Dentro da trindade satânica,
existe um grupo específico, especial, são especialistas, porque os anjos caídos estão divididos em 3 grandes grupos, e cada um com a função deles. Cada um faz parte de um grupo e cada grupo com a função deles. Ninguém tem o direito de fazer a atividade que o outro faz. Cada um é especializado e cada um faz parte desse grupo. É chamado a Trindade dos Anjos Caídos, encabeçado pelo Satanás. Dentro desse grupo, existe um grupo que são chamados grupos ou espíritos amigos, ok? Espírito ou anjos amigos, ou anjos familiares. Eles são especialistas em todas as gerações, em todas as denominações, em todas as eras. São especialistas em se transformar em pessoas que já morreram faz tempo, para manter a doutrina do espiritismo, da imortalidade e da alma. Então, essas pessoas, na fazenda da minha avó, trabalhavam lá como escravo. Eles trabalhavam lá e choravam de noite. Os anjos choravam para dar a acreditar nas pessoas vivas que acreditavam na tradição de que aqueles são maiombol. Enquanto as pessoas vivas descansavam, os anjos caídos continuavam com o trabalho de cantar, de chorar, para as pessoas normais contemplem que aquilo são sim pessoas mortas. O que acontecia também na realidade para nós, como africanos aqui? Eu creio que não somente aqui na África, mas no Brasil também acontece. Dessa forma, é o seguinte, o meu primo, ainda me lembro como se fosse hoje, meu primo estava doente e eles queriam, membros da família venderam o primo para uma outra família. E para que eles, em conexão com os anjos no mundo espiritual, para que eles dessem acreditar à família e aos amigos que conheciam, os vizinhos que conheciam, a pessoa que conhecia o meu primo, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram um animal, pegaram um porco, ok? Pegaram um porco, um animal, mataram este animal e pegaram meu primo, levaram para uma outra província chamada Malange. Malange é uma província ao norte que está próximo do Saurimo. Se a irmã, a Marisa, foi de carro para Saurimo, então passaste na província de Malange. Antes de chegar lá, passaste na província de Malange. Então, é lá onde estou a referir. As coisas aconteceram na província do Uís. E eles, meu primo foi para a província, levaram ele para a província de Malange. E lá na província de Malange, nós chamamos província, os brasileiros chamam de estados. Então, ele foi levado lá, mas as pessoas que conheciam meu primo, contemplavam aquele animal com o mundo físico, contemplava aquele animal como se fosse o meu primo, a imagem e a semelhança do meu primo. Isso chama-se alusão ou ilusão óptica. Os anjos criaram uma ilusão óptica para que todos eles contemplassem aquele animal como se fosse a pessoa, como se fosse o meu primo. E este primo foi levado vivo lá na província de Malange, mas naquele exato momento, na província do Uís, onde nós estávamos, nós que fazíamos parte daquele mundo espiritual, contemplávamos aquilo como um animal. Nós víamos que era um animal que está a ser enterrado. As pessoas choraram pelo animal, enterraram um animal, mas a pessoa viva, carne e osso, estava num outro estado ou numa outra província chamada Malange, para trabalhar como escravo, porque foi vendido como escravo. Deu para entender? Então, essa pessoa vai estar vivendo escondido das pessoas normais e principalmente das pessoas que o conheciam. Eles vão guardar, vão proteger para manter a tradição da imortalidade da alma. Quem foi enterrado é o animal. E a pessoa viva está num outro lugar. Mas todos aqueles que contemplaram, isso são factos. Chamamos isso do mundo espiritual.
Quando nós vivemos no mundo espiritual, às vezes, para os nossos irmãos que nunca viveram, nunca tiveram essa experiência, ou você até pode ter experiência com Deus. Se você ter uma experiência, um dia vamos ter isso, quando nós recebermos a virtude ou a chuva seródia do Espírito Santo, nós, quando Deus abrir os nossos olhos espirituais e contemplar além daquilo que é normal. Então, no outro lado, nós contemplávamos aquilo que era normal. No outro lado, eu poderia ver quem é o anjo que está no outro lado da pessoa, qual é o anjo, de quem lado ele, de que lado ele pertence. Ou podia ver essa pessoa nua. Estamos a entender que se ela não tiver um anjo de Deus próximo dele, que os anjos que estão mais próximos dele são os anjos caídos, que eram dos nossos, então essa pessoa fazia parte dos mortos. Então, só para dizer que o espiritismo moderno está a trabalhar desta forma. Até eu me lembro realizações no mundo do teatro e no mundo do desporto. Eu testemunhei várias cerimônias. É só para dizer para os nossos irmãos, por favor, não entendam mal das coisas que eu vou falar quanto à questão do espiritismo moderno e da nossa realidade hoje. Que o espiritismo não é somente a pregação da imortalidade da alma. Não é somente nisto. O espiritismo moderno está em todos os lugares. Dentre eles, eu vou falar que eu testemunhei também com meus próprios olhos. Dentro das igrejas, o espiritismo moderno também está, mas estamos a falar o espiritismo no sentido negativo. O espiritismo, conforme a Bíblia diz, que vai levar com que as pessoas deem ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. A Bíblia diz o seguinte para nós. Daniel fala para nós que se aquele tempo, também Jesus fala para nós, que se aquele tempo não fosse abreviado, até os escolhidos seriam enganados. E a Bíblia, e Daniel fala que haverá uma angústia pelo qual nunca houve, desde que houve nação. Jesus nos alerta, se aquele tempo não fosse abreviado, até os escolhidos seriam enganados. A maior preocupação hoje, se eu pretender enganar alguém hoje, eu não vou procurar. Gostaria de saber as moedas do Brasil. Tem R$ 100, R$ 20, certo? E R$ 10. Temos isso lá? Ok. Imaginemos que lá não tem R$ 1.000. Tem R$ 1.000 lá no Brasil? Tem R$ 1.000? Pegado R$ 1.000. Não tem R$ 1.000, ok. Então imaginemos, se eu pretender criar uma moeda falsa, eu não poderia criar uma moeda de R$ 1.000, porque não existe uma moeda, uma nota de R$ 1.000. Não existe. Então é impossível fazer um falso. Não, é impossível falsificar. Eu tenho que procurar uma nota de R$ 100 e uma nota de R$ 20 para falsificá-la. Assim torna-se mais fácil, porque eu vou fazer a cópia. Eu vou fazer a cópia do original. Assim acontece. E ela vai parecer que é igual. Igual, mas vai parecer semelhante, mas não igual. Vai parecer semelhante, todas as características todas serão semelhantes. E quem deve detectar essa diferença só tem que ser um especialista. O especialista, logo que tocar na nota, ele vai dar conta e ver, ele saberá quais são as características que definem o original do falso. E para isso, só aqueles que terão o Espírito Santo, que terão discernimento, vão conseguir detectar. Meus próprios, nas nossas reuniões, eu me lembro ainda como se fosse hoje, a cerimônia de abertura dos desportos mundiais, ou de desportos que vai afetar o mundo todo. No campo, era realizado a morte, sacrifício de criança, sacrifício de pessoa. Como? Para que os anjos
derramasse um poder hipnótico, para que ele pudesse dar poder. Eles chamavam isso o reavivamento, ok? Eu sou o termo. Reavivamento e a reforma da verdadeira apostasia. Trazer os deuses da antiga era para os povos da nova era, mas modernizando os espíritos. O espírito, ou o Deus do desporto, é só buscar lá nas ciências, vamos encontrar que na Bíblia encontramos Baal, encontramos também outros deuses, a Moloch, vários deuses em que o povo que vivia na época do povo de Israel adoravam. São esses deuses, observa que os deuses eram Deus da fertilidade e Deus da guerra. São mesmo esses deuses que hoje são adorados. Quando eu gasto meu tempo, os 90 minutos ou 120 minutos, a contemplar aquilo, ouça só o que vai acontecer na nossa mente quando nós acompanhamos algo. Para nós que amamos desporto, né? Para os amantes de desporto, eu não estou a dizer que é pecado assistir, eu estou a dizer as consequências que podem te levar em apostasia. Ok? A transformação da nossa mente através daquilo que nós vimos, porque a entrada para a nossa alma, para o domínio da nossa mente, é a partir das 3 faculdades e 5 sentidos. É nisso que eles focam. Quando nós contemplamos 2 equipes, primeiro o que vai acontecer? Eu já amo alguém, eu já apoio, eu sou fã. E se buscarmos as palavras fã, ok? Fã significa adorador. Fã significa adorador. Nós que somos fãs, essas 2 equipas que estão dentro, a treinando ou a jogando, eles estão a treinando e são considerados como 2 exércitos. E o que vai criar na nossa mente para nós que estamos adeptos? Preste muita atenção naquilo que acontece, vai acontecer na nossa mente. E você vai dizer que sim. Você apoia uma equipe. E quando a tua equipe está a perder, o que cria? Quais são os sentimentos? Ok? Os sentimentos que surgem na tua mente. Sentimento de vingança, de raiva, de impaciência. Quais são os frutos do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo é contrário, vai começar a surgir o fruto da carne. A intenção é criar no ser humano os desejos da carne, é criar na mente apostasia, afastar o ser humano daquilo que Deus quer para o ser humano moderno. Esses sentimentos negativos que vai nascer naquele momento enquanto estás a contemplar, aquele sentimento vai nascer de forma natural. Vai odiar o teu inimigo ou vai odiar o teu irmão que está no outro lado como adepto, e por isso que às vezes você assusta só que um adepto está a matar o outro adepto. Eu não estou a falar entre os jogadores, estou a falar entre os adeptos. E mesmo você na tua casa, sentado no seu sofá, se tiver alguém contra, você vai ver que vai nascer dentro de si, até que fosse, mesmo se fosse tua mulher, teu filho, se for contra, nascem os sentimentos pecaminosos na nossa consciência. Crer ou não. E para nós, os amantes de teatro, de filmes, de novela, a realidade é a mesma. O espiritismo está lá. Antes, isso que estou a falar, pergunte se tiver um amigo, uma amiga, ator grande, não está a falar pequeno, está a falar grande, famosa e muito conhecida. Ela vai te explicar de forma aberta que antes de realizar, antes de começar a cena, eles fazem um sacrifício, matar alguém. Aquele sangue é derramado para que os anjos trabalhem e seja espalhado para todos os lugares, em todo o mundo, e atrair todas as pessoas que contemplaram somente um episódio. Vai te criar o desejo de continuar para outro episódio. Se é série, ele vai te dar ansiedade de continuar para outro episódio. E isso vai nascendo de forma natural. São sentimentos que vão nascendo de forma natural. Isso leva-nos à apostasia. Então, isto é o espiritismo moderno. Faz parte do espiritismo moderno.
Quantas pessoas hoje vão em igrejas, eles vão com motivações egoístas, querem ser curadas. Quantos? Eu me lembro ainda. É que não temos tempo para contar tentinho por tentinho daquilo que aconteceu. Ainda me lembro, ainda como se fosse hoje, em uma das reuniões, em que um dos satanistas grandes, ele dizia, isso era no Egito, ele dizia o seguinte, para vocês, os líderes religiosos, nós acreditamos que a Bíblia, e somente a Bíblia e somente a Bíblia é a palavra de Deus viva para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas não é esse o nosso foco. Para vocês, os líderes, vamos levar as pessoas à adoração emocional, porque nós sabemos que a Bíblia pede para que o ser humano adore a Deus em espírito e em verdade. E a forma de... Ok, consegue me ouvir? Ok. E a única forma de adorarmos a Deus em espírito e em verdade é de forma racional. Observa que em Romanos capítulo 12, versos 1, Paulo fala-nos que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ali o foco deles, ele dizia, vamos transformar a adoração racional para a adoração emocional. Vamos pregar, vamos ensinar os nossos líderes. Vocês, líderes religiosos, onde forem, criem ambiente. Sorry. Criem ambiente. Desculpa. Ok. Criem um ambiente emocional. Vamos criar no povo cego, mesmo com as suas Bíblias nas mãos, vamos enganá-las. Como? Utilizando através dos instrumentos hipnóticos que leva à adoração emocional, não à adoração racional. Quanto de nós vamos em igrejas e lá simplesmente são questões emocionais e não espirituais. Até as suas pregações, as suas músicas todas são hipnóticas. E outros também, para outros líderes religiosos, falavam assim, vamos vos dar poder. Vocês receberão poder dos espíritos caídos para que, por intermédio destes, enganar as pessoas que vocês estão a operar milagres. Mas, na verdade, não são milagres. Eu não me lembro ainda como se fosse hoje. Alguém, um líder religioso aqui na África, ele recebeu o poder. E quando foi na igreja, eu era ainda pequeno. Quando eu chegava, eles, sempre que eu chegava em locais como esse, os líderes, ainda que tivessem a falar, eles paravam e contemplavam, reverenciavam por causa dos espíritos que estavam sempre ao meu redor, que sempre me seguiam, que sempre andavam comigo. E eles assim falavam. Alguém lá apareceu, estava mesmo doente, a pessoa estava mesmo doente e precisava mesmo de cura. Estava mesmo doente, precisava de cura. E quando chegou lá, os anjos que estavam a perturbar esta pessoa falaram com os anjos que estavam com o líder religioso, nesse caso, e o líder disse, não, essa é nossa pessoa. Então, nós vamos entender a mensagem que você vai transmitir para ele. Nós vamos fingir com que vamos parar de perturbar essa pessoa, vamos dar um tempo que paramos de perturbar essa pessoa, porque eles têm que acreditar que você operou milagre, que você tem poder, e esses poderes vieram de Deus. Os anjos param de perturbar essa pessoa, o silêncio, ok? Eles vão parar, mas eles vão estar com esta pessoa. É assim que acontecia, é assim que acontece. Nem todos os milagres são milagres. É assim que a Bíblia diz. Jesus fala para nós que nos últimos dias alguns dirão, não operamos nós milagres em teu nome, e em teu nome nós não operamos milagres. É só para dizer que essas coisas e mais outras fazem parte do espiritismo moderno. O espiritismo moderno não é simplesmente a imortalidade da alma, não é simplesmente essa ação.
O espiritismo moderno abrangiu e está criando, entrou até dentro da nossa própria igreja adventista do sétimo dia. E até agora, hoje, nós estamos divididos em grupinhos por causa do espiritismo, por causa da apostasia, por causa do desvio da nossa mente, por causa de nós amarmos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Precisamos ter muita atenção com os nossos telefones, precisamos ter atenção com nossos computadores, com nossas TVs, com aquilo que a tecnologia hoje traz, porque o espiritismo hoje está misturado também com a tecnologia. Vamos ter que lutar e orarmos muito a Deus para que o Senhor nos guarde do mal. Que Deus abençoe a sua palavra. Gabriel, você poderia orar então com a gente? Sim, Pode fazer sim. mais uma oração por esse seu apelo, por favor. Amém, amém. Estão assistindo, Então, muito se... assistindo oração, Gabriel. Muita gente. Isso. Dá esse momento para a gente clamar ao Senhor, para que sejamos libertos dessa miséria de filmes, para que sejamos Amém, libertos da situação que permitimos de ser fã, de jogar amém, futebol, de artista de cinema, para que a gente se livre dessa situação que você citou, muito pertinente o que você comentou, Gabriel, que as disputas dentro da igreja, a miséria que nós temos com milagres, acreditando em milagres, confiando em pregadores fora da nossa missão, tendo tanto livro nosso para a gente ler, tanta coisa nossa para nós estudarmos. Nós temos muito que pedir a Deus, que Deus nos livre do espiritismo moderno, disso que entra pelos nossos sentidos, como você explicou. Então, que Deus tenha amém. misericórdia de nós. Nós podemos orar agora por isso, não é, Gabriel? Sim, podemos sim. Vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jeová, nosso Deus, nosso amado e Salvador, e sobrecarregado, e eu mesmo vos aliviarei. Senhor Jeová, nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor, dentro da própria nossa igreja adventista do sétimo dia, nós estamos divididos de forma em grupinho e chamamos-nos nome uns aos outros. Satanás é a vontade dele criar divisão entre o teu povo. Para o teu povo em apostasia. Ajude-nos, Pai, para a honra e glória do teu nome. Nos conceda segundo a tua vontade, porque nós somos cegos, nós somos desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. E nos consideramos, Pai, que nós temos tudo, que nós somos ricos e enriquecidos estamos, mas todavia nós somos como imundo e toda a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Quem é do imundo tirará puro, Senhor? Ninguém. Nós rogamos a Ti, através da Tua promessa, que o Senhor disse, vinde a mim, vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu mesmo vos aliviarei. Pai, credes recebereis. Nós rogamos através, Pai, desse povo que está acompanhado, esta pregação, que está a acompanhar esta cena, que está a acompanhar, querido Pai, esta vigília, para a honra e glória do Teu nome, Pai, opere milagre nos nossos corações. Manifeste a todo esse pessoal que está a acompanhar essa cerimônia, que está a acompanhar esse evento, porque nós estamos cansados e oprimidos, e nós acreditamos. Nós não temos a fé semelhante à fé de Marta e Maria, mas muitos de nós temos essa fé de Marta e Maria. Acreditar num Jesus que operou milagre ontem e acreditar num Jesus que operará milagre no futuro, mas Jesus que opera milagre hoje, não acreditamos. Por isso que às vezes nos apostatamos. Quando os problemas surgem, nós queremos recorrer a pessoas, recorrermos a espíritos, recorrermos a coisas, como o Senhor mesmo pergunta em Isaías capítulo 8, versos 20 e 19. Quando o problema surge entre vós, não é momento do povo, um povo recorrer a seu Deus. Por que vocês recorrem a outros deuses? E reclamamos as bênçãos que o Senhor prometeste segundo a tua vontade. Apocalipse capítulo 3,
versos 14 a 21, onde o Senhor chama-nos a atenção, repreende-nos com amor e nos promete que nos daria as riquezas da maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós rogamos o poder do Espírito Santo para que Ele possa restaurar em nós a imagem e a semelhança do Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo reproduza em nós a mente, o caráter e a personalidade do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que para as pessoas mais próximas de nós, mesmo sem falar, eles possam dizer: estes sim são cristãos de Cristo, são seguidores de Cristo, porque a palavra cristianismo surgiu não em testemunho, não em falar, mas através de testemunho em silêncio, o testemunho silencioso que é ação, praticar aquilo que nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos conceda o ouro provado no fogo, para que possamos nos enriquecer e ninguém possa ver a nossa miséria, a nossa desgraça, a nossa pobreza e riem de nós. Clamamos a Ti neste momento, Senhor Jesus Cristo, que vista-nos com manto branco da justiça do nosso Senhor, a nossa nudez e riem de nós. Senhor Jesus Cristo, unge os nossos olhos segundo a Tua vontade. Clamamos para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Unge os nossos olhos, porque somos cegos, com o colírio da maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, para que possamos contemplar a Tua glória. Não é nós temermos os espíritos, não é nós temermos satanistas, mas ao contrário, revista-nos do Espírito Santo, como aconteceu com os apóstolos. O apóstolo passava, mas o endemoniado ou a endemoniada estava a clamar que alguém aqui está cheio do Espírito Santo, está a passar. E Paulo lá estava cheio do Espírito Santo e disse para esta mulher: o Espírito saia desta pessoa. Em nome de Jesus, o Espírito saiu. Nós clamamos também o Espírito Santo hoje, para que nós possamos pregar, testemunhar da Tua maravilhosa graça para as pessoas mais próximas de nós, que é o próximo mais próximo de nós. O Senhor prometeste-nos que receberíamos o poder do Espírito Santo para que possamos ser testemunhas em Jerusalém, que são as pessoas mais próximas, as nossas famílias, os nossos irmãos, as nossas mulheres, os nossos maridos, os nossos filhos. Estes nós não precisamos falar, nós precisamos mostrar por ação e por prática, por atos de justiça, de amor, de misericórdia, que nós pertencemos a Cristo. E as pessoas vizinhas também testemunham, e as pessoas de fora serão consequência de que o Senhor está conosco. Salve-nos, Pai, e derrama o Espírito Santo no coração de cada um aqui presente, para que possamos testemunhar do Teu amor. Como testemunhar da salvação em outras pessoas? Como falarmos do amor de Cristo, se o amor de Cristo não está em nós? Como falarmos do poder transformador de Cristo, se este poder não está a transformar a nossa vida? Seríamos apenas um enganador enganando outras pessoas. A Tua palavra diz para nós: provai e vede que o Senhor é bom. Senhor, derrama o Espírito Santo em nossos corações, não porque nós há méritos, mas pela graça e os méritos do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para a nossa salvação. Batiza-nos, Pai, com o batismo do Espírito Santo, segundo a Tua vontade. Não se faça como nós queremos, mas se faça como o Senhor quer, porque o Senhor é o nosso Pai. Em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade. Amém.